Olá, como vão vocês? Professor Clailton de Biologia. Hoje nós iremos falar sobre os envoltórios celulares, tá? Bom, antes de a gente entrar nessa matéria, a gente tem que saber bem sobre o quê? Sobre os tipos de células. Por quê? Geralmente essa matéria envoltórios está relacionada ao tipo de célula. Por exemplo, a célula bacteriana, ela possui parede celular envolvendo o quê? A membrana plasmática. A célula animal somente possui o que? A membrana plasmática. A célula vegetal, igual à bacteriana, também possui parede celular envolvendo o que? A membrana plasmática. Ou seja, quem são os envoltórios? Parede celular e membrana plasmática. São os principais envoltórios celulares, ok? A parede celular bacteriana, gente, ela tem uma característica muito interessante. Ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser gram-negativa ou gram-positiva. Se vocês perceberem, a gram-negativa, ela tem uma membrana plasmática, aí vem parede celular e depois membrana plasmática. Ou seja, elas são três envoltórios envolvendo a parede celular da gram-negativa. Já a gram-positiva, ela tem uma membrana plasmática e depois uma parede celular. Ela é mais espessa do que da gram-negativa. Dando para ver aqui, ela tem 4 camadas e a negativa só tem uma. Mesmo assim, é a gram-negativa, pessoal, que é mais resistente aos antibióticos, tá? A gram-positiva, ela é menos resistente aos antibióticos, porque ela só possui 2 camadas, né? Essa camada lipoproteica aqui de membrana plasmática sobre a gram-negativa a torna o quê? Mais resistente à ação de antibióticos. Por que gram-negativa e por que gram-positiva? A gram-negativa, ela não é corada ao corante gram. Gram é o nome do cientista que deu nome a esse corante. Já a gram-positiva, ela se cora, tá? Voltando, né? Apesar dela ser positiva, ela é menos o que? Resistente. Ok? Agora vamos falar muito sobre a estrutura da MP, a estrutura da membrana plasmática. É de extrema importância saber que esse modelo, né, gente, é chamado de modelo do mosaico fluido, tá? Esse modelo do mosaico fluido nada mais é que 2 camadas de fosfolipídios. Essa bolinha aqui, gente, a azul é essa aqui, ó. E aqui a cauda, né? Então eu tenho o quê? Uma cabeça hidrofílica e uma cauda o quê? Hidrofóbica. Então são 2 camadas de fosfolipídios, nas quais estão mergulhadas o quê? Proteínas. Essas proteínas terão um papel importante na passagem de substâncias pela MP. A MP, a membrana plasmática, ela é semipermeável, ou seja, ela controla o que entra e o que sai na célula. Ela não é impermeável, ela é o quê? Semipermeável. Já a parede celular, ela é permeável, ela permite a passagem de substâncias por estruturas chamadas plasmodesmos, ok? A MP semipermeável, ela pode formar uma estrutura chamada glicocálix, que é a associação de carboidrato com proteínas ou associação de carboidratos com lipídios. Então eu tenho glicolipídios, não está representado aqui na figura, e eu tenho proteínas. A MP, gente, é a mesma em qualquer tipo de célula. Em qualquer tipo de célula, a MP tem a mesma constituição, tem a mesma estrutura, tá ok? Não esqueçam disso, tá? Tipos de transporte através da membrana plasmática. Ó, eu tenho 4 tipos principais, porém eu tenho em massa também. Quais são os 4 tipos principais? Eu tenho a difusão simples, a difusão facilitada, a osmose e a bomba só de potássio. Em massa, eu tenho os movimentos de endocitose e exocitose. A gente vai ver mais adiante. Na aula de hoje, a gente não vai ver o transporte de massa. Aliás, nessa aula, a gente vai ver somente o que? Osmose, tá? O que é passivo, o que é ativo? Passivo é o transporte
que não gasta energia, não gasta ATP, e ativo é o transporte que gasta energia, que gasta ATP. Ou seja, o único transporte ativo, né, que a gente fala aqui de MP, a gente vai falar de quem? Principalmente ativo bomba, só de o quê? Potássio. Já os que não gastam, difusão, difusão simples, difusão facilitada e osmose. Osmose, pessoal, é a passagem de solvente do meio menos concentrado, chamado de hipotônico, para o mais concentrado, que é o hipertônico, através de uma membrana semipermeável. Então, esse é o que? A definição de osmose. O que é solvente? É a união de soluto. Desculpa, gente. O que é uma solução? É a união do solvente com o soluto, né? Quem é o solvente, no caso da osmose? Geralmente a água. Quem é o soluto? Sais, né? Oxigênio, gás carbônico seria o soluto. Então, na osmose, a gente trabalha com quem? Com o solvente, tá ok? Não esqueçam disso. Osmose sempre tem a ver com o quê? Solvente. Viu? Viram o efeito aí, pessoal? Então, aqui está demonstrando como ocorre na osmose. Se vocês perceberem, esse lado aqui é menos concentrado, né, com moléculas de glicose, e o lado de cá é o mais o que? Concentrado. Com o passar do tempo, aqui eu também tenho uma membrana semi o que? Permeável. Vocês vão perceber que a água, o solvente está nesse lado, vai passar para o outro. Deu para perceber? Houve o que? Abaixou o nível da água. E no lado de lá o que? Subiu. Ou seja, o que aconteceu? Passagem de solvente do meio menos concentrado para o mais o que? Concentrado. Esse movimento de solvente é chamado de osmose, ok? Sempre do menos para o mais, do meio hipotônico para o meio o que? Hipertônico, mais concentrado. Aqui eu tenho a osmose em célula animal. Aqui eu tenho a osmose em célula o quê? Vegetal. Essas osmoses são importantes a gente conhecer, tá ok? Então aqui eu tenho o quê? Uma hemácia ou eritrócito ou glóbulo o quê? Vermelho. Foi colocado no meio isotônico, no meio hipertônico ou no meio hipotônico. O que é iso? Igual. A concentração aqui, gente, é 0,9 por sal, né? Por NaCl. É a mesma do que? Da corrente sanguínea. Então, se eu coloco hemácia em um meio e a concentração é a mesma do ambiente natural, não acontece nada. Fica em equilíbrio, né? A hemácia fica o quê? Intacta. Agora, se eu coloco hemácia em um meio hipertônico, mais concentrado, a água que está dentro da hemácia vai querer o quê? Vai querer sair. A hemácia perde água por osmose e fica crenada. Ela sofre o quê? Crenação. Já, se eu colocar a hemácia em um meio hipotônico, menos concentrado, o que é osmose? É do menos para o mais? A água vai entrar na hemácia, ela vai inchar e vai estourar. Vai sofrer lise. Vai ocorrer o quê? Hemólise. Então, entender esse mecanismo de osmose nas células animais é muito importante, ok? Já na célula vegetal, ocorre a mesma coisa. Qual que é a diferença? Que a célula vegetal, em meio que hipotônico, não se rompe, porque ela possui a parede o que? Celular. Então, se eu colocar a hemácia no meio isotônico, igual, né, que a concentração é a mesma, a célula vegetal não sofre nenhuma alteração. Se eu colocar ela em meio hipotônico, menos concentrado, quem vai querer entrar, gente? A água, né? Vai entrar mais água do que sai. Ela vai inchar, né? Mas ela não vai o quê? Ela não vai explodir, tá bom? Ela vai ficar intacta no sentido que não vai se romper. Diferente da célula animal, que no meio hipotônico ela o quê? Ela sofre hemólise, ela se rompe, tá? Já a célula vegetal em meio hipertônico, ela perde água mais do que ganha e fica o quê? Fica toda murcha, tá, gente? Ela fica murcha.
Se eu pegar uma planta murcha e colocar na água, ela incha, tá, gente? Ela incha. Se colocar a planta numa água com muito açúcar ou com muito sal, ela murcha, ok? Então é isso aí. Um abraço para vocês e tchau.